Você é o tipo de pessoa que sempre que acontece um desafio, uma dificuldade, você já desiste. E aí você tem até aquele discurso, isso não é para mim, porque na verdade o que você não quer mesmo é bancar aquela dificuldade. Se você é esse tipo de pessoa, fica nesse vídeo que hoje eu vou falar um pouquinho sobre a virtude da fortaleza. No mundo de dificuldade, é muito importante desenvolver a virtude da fortaleza. O que é a virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza é uma virtude moral que te segura, que te assegura firmeza diante das dificuldades, que te mantém de pé mesmo quando algo muito difícil acontece. É o que te permite fazer o certo mesmo quando uma dificuldade acontece. É quando você se mantém íntegra, se mantém em pé, se mantém inteira, mesmo que o mundo te abale, ou mesmo que o mundo te mostre, aqui entre aspas, o contrário. Hoje eu vou falar sobre a virtude da fortaleza, mas eu estou fazendo uma série de vídeos sobre todas as virtudes humanas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajuda a desenvolver de uma maneira prática e vida real, ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal e hoje nós vamos falar de 7 práticas para desenvolver a virtude da fortaleza. Primeira delas, defina seus valores e seus propósitos. Quem você é? O que é valoroso para você? Onde você quer chegar? Qual é o seu propósito? Qual transformação você deseja fazer na sua vida, na sua comunidade, na sua família? Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. É isso que te segura nos dias difíceis. Enfrente seus medos de maneira gradual. Todo mundo tem medo de alguma coisa, todos nós temos medo de alguma coisa. Ter medo é natural e eu diria mais, é até saudável, mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Como nós trabalhamos o nosso medo? Com pequenas atitudes. Então, se você está numa situação em que você tem medo, comece com pequenos passos para ir vencendo aquele medo. Isso vai te tornando uma pessoa mais forte. Sabe aquela máxima? Se der medo, vá com medo mesmo? É um pouco disso. Mas nós podemos trabalhar esse medo de uma maneira mais confortável com os pequenos passos. Terceiro, cultive a resiliência. Entenda que as coisas vão acontecer. Você precisa ser resiliente. Você precisa aprender a se recuperar. Não é sobre o que não acontece, é sobre como você se comporta com aquilo que acontece. Nós temos muitas vezes a ideia de que na nossa vida, só na nossa vida acontecem desgraças, mas acontecem coisas horríveis na vida de todo mundo. O que muda é como nós nos comportamos de acordo com isso que acontece, com o ponto negativo que acontece. Quanto mais nós nos recuperamos, nós aprendemos a nos recuperar, mais forte nós ficamos. E aí o que é interessante? A recuperação do próximo tombo fica mais fácil e mais rápida. Quarta prática, desenvolva a disciplina. Tenha constância nas suas ações. Quanto mais você tiver um conjunto de bons hábitos, quanto mais você estiver desenvolvendo todas as suas virtudes, mais forte você se torna. Quando nós cumprimos os nossos deveres, os combinados com nós mesmas e com os outros, mesmo diante das dificuldades, mesmo com aquilo que acontece na nossa vida, nós nos tornamos mais fortes. Então, se você caiu um tombo, está passando por um momento difícil, levanta, lava o rosto, se arruma, vai na academia, treina, se alimenta bem, vai trabalhar com paixão, com amor. Não deixa que aquele acontecimento vine a sua autoestima. E aí um ponto muito importante, esses dias eu vi um vídeo da Lara Nesteruk falando sobre isso, e ela trazia a ideia de a gente precisa estar sempre pronto, sempre nos fortalecermos quando nós estamos bem. Às vezes nós deixamos para olhar para a nossa vida, para ajeitar a nossa vida quando uma tragédia acontece. Mas se nós antecipamos isso, quando a tragédia acontece, nós estamos mais prontas. Então, se façam prontas o tempo todo. E nós nos fazemos prontas com bons hábitos, com desenvolvimento de virtude de maneira constante. Quinto, aprenda com as falhas. Não olhe para suas falhas, para os seus erros de maneira desesperada, como se aquilo fosse o fim do mundo. Então, quando acontecer algo negativo, também não olhe para suas falhas como tá tudo bem, todo mundo erra. Não, aprenda a melhorar com aquilo que deu errado. Olha para a sua falha e trabalhe para melhorar. Use a sua falha como uma mola ou como uma oportunidade para ser ainda melhor e aí
deixar aquela prática 4 dos bons hábitos e das virtudes ainda mais forte. Sexto, cultive o seu corpo e a sua mente. Trabalhe o tempo todo para ser uma mulher mais bonita, mais interessante, mais forte, mais inteligente. Não se deixe atrofiar. Quanto mais nós trabalharmos as nossas habilidades, desenvolvermos as nossas habilidades, mais autoestima nós temos. E quando nossa autoestima está alta, é mais difícil das coisas baterem em nós e nos quebrarmos. Não significa que não vai bater e não vai doer, mas vai nos quebrar menos. Você vai ter mais ferramentas para se recuperar, para passar por aquele momento melhor ou menos pior por aquele momento. Então, não negligencie se desenvolver e inclusive o corpo, sabe? Gostar do que você olha no espelho. Isso é muito importante. Por fim, pratique a aceitação do inevitável. Existem coisas que não estão sob o nosso controle, existem coisas que nós não temos o que fazer e que vai acontecer na nossa vida. Então a gente precisa aceitar que as coisas aconteceram. A gente precisa aprender a viver o luto, e aí eu não estou dizendo luto não só quando alguém se vai, mas o luto das suas mais variadas formas. Nós precisamos aprender que existem coisas que não estão sob o nosso controle e para aquelas coisas o que nós precisamos fazer é aceitar. Aconteceu, eu não tenho o que fazer, eu simplesmente preciso seguir em frente. É sempre essa ideia. O que é a virtude da fortaleza? É seguir em frente, independentemente do que aconteceu. E boa parte da nossa dificuldade de seguir em frente está, às vezes, na dificuldade de aceitar. Esses dias eu recebi uma mensagem lá na outra rede, a pessoa falando comigo, eu não consigo aceitar a minha separação. Não tem o que, sabe? Não tem. Você tem que aceitar, é inevitável, já aconteceu, a separação já está posta. O que você vai ter que fazer agora é trabalhar para que aquilo trabalhar para você seguir em frente da melhor forma possível. Às vezes nós temos essa coisa assim, como é que eu não vou aceitar isso? Não tenho o que fazer. Porque o nosso não aceitar é ficar remoendo o que eu poderia ter feito, o que o outro poderia ter feito, como eu deveria ter feito, isso não poderia ter acontecido comigo, eu não mereço isso, meu Deus. A gente fica assim, não, aconteceu. Aconteceu. Agora, o que eu vou fazer com isso? Acontecido. Eu vou lidar eu vou lidar com isso da melhor maneira possível. Eu vou me manter em pé, eu vou me manter íntegra, eu vou me manter dentro e resolvendo a situação. É assim que nós nos tornamos fortes. Esse ponto 7 é muito importante para a gente trabalhar. Tem coisas que nós não temos o que fazer. A única coisa é trabalhar para nós estarmos mais inteiras possíveis nessa situação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a desenvolver essa virtude que é fundamental para a nossa sobrevivência de uma maneira saudável e é fundamental para o nosso crescimento. E como sempre aqui no canal, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.